chegou ali meia hora depois que eu já tava lendo aquilo ali, eu percebi que eu comecei a ficar com muita raiva de homem, assim. Por que você começou assim? Porque eu sigo ele há muito tempo e geralmente eu concordo muito com ele, né? E ele é curioso que a gente brinca que é alguém de direita, né? Que é uma coisa que não tem, tem muito, né? Exatamente. E eu geralmente concordo. O que você lembra alguma coisa? Hoje em dia, eu já não acompanho mais as coisas dele. Sim. Mas outro dia, eu dei RT num post dele. Entendeu? Eu acho que eu deveria acompanhá-lo novamente pra ver se nós estamos razoavelmente atualizados, inclusive. E aí, nesse período da indústria do cancelamento, que eu criei meu canal no YouTube. Porque eu fiz um vídeo no Facebook, viralizou. Eu tava descascando o movimento feminista. E aí o pessoal gostou e eu comecei com o meu canal. Eu postei por 1 ano, mais ou menos. Depois eu parei, fiquei anos sem postar nada. Voltei durante a pandemia a fazer vídeos. Depois da pandemia eu comecei a fazer lives. E aí eu fui no canal do Petri e eu fiquei conhecida. Só que assim, hoje eu não me identifico com o movimento feminista. O movimento, geralmente movimentos sociais, eles se fanatizam muito. Eles ficam muito extremos, com a cabeça muito fechada. Eles compram pacotes ideológicos prontos. E aí eu fui me distanciando ao longo do tempo. Eu cheguei a fazer parte do movimento feminista lá no Rio Grande do Sul, no interior, que era Maria Vem com as Outras. E aí, em dado momento, elas foram ficando cada vez mais à esquerda e eu fui indo cada vez mais à direita, me tornando mais feminista liberal. Eu cheguei a dar palestra sobre feminismo liberal uma época e as gurias adoraram, fez muito sucesso, assim. E aí, depois, eu comecei a tentar desenvolver algo que correspondesse, pelo menos um título, para aquilo que eu tava querendo expressar para as pessoas. Que é um posicionamento mais político, eu diria, e filosófico acerca da realidade. Porque, primeiramente, eu não sou preto nem branco, certo? Eu entendo a realidade como algo muito mais complexo, cheio de nuances, etc. Aí eu criei o nome do canal, que é Espectro Cinza. Sim. Não é 8 nem 80. E depois, para expressar um posicionamento político acerca do feminismo. Será que eu me identifico com esses feminismos que nós temos hoje em dia? E eu quis atualizar isso com evidências científicas, entendeu? E aí eu também tive a intenção de reconciliar homens e mulheres, porque hoje nós nos odiamos como nunca antes. As pessoas estão quase que incomunicáveis, tanto de misandria quanto de misoginia. E aí Acho que a gente chegou no auge hoje, né? E hoje eu criei o conciliacionismo de gênero, que é uma tentativa de conectar as pessoas novamente. Sim. É o que eu sempre falo, homem e mulher são duas faces da mesma moeda. Sim, exatamente. Você não tem humanidade se não tiver os dois. Você tem dados, assim, do seu canal, a porcentagem de homens e mulheres? Você tem de cabeça isso? Eu hoje em dia tenho uma quantidade razoável de mulheres, principalmente no Instagram, mas o meu público maior no YouTube é masculino. Isso eu acho curioso, porque hoje você vinha pra cá e uma amiga minha me mandou uma mensagem, foi até curioso como ela falou. Ela falou assim, hoje que você vai conversar lá com a menina cinza? Adorei! Eu tô de cinza, inclusive. Aí eu falei, é hoje mesmo. E uma coisa curiosa, falei, você conhece ela? Ela falou, conheço, acompanho e tal. Eu, por exemplo, é difícil hoje eu ir num lugar e alguém não me parar pra tirar uma foto, pra qualquer coisa não me reconhecer. E é só homem, é 100% homem. Aí eu até brincava, não, deve ser porque eu sou feio, né? Mulher não vai me parar. Mas eu saio com o Arthur é a mesma coisa. É só o homem que para ele. E aí me dá a impressão de que as mulheres se importam menos com política. Me dá essa impressão. Mas aí eu vejo, quando é você, as mulheres te ouvem. Me consomem. Né? E eu acho curioso isso. Por que você acha que... Porque assim, se tiver uma mulher boa, competente falando, eu não quero saber o gênero dela. Eu quero saber quem ela é, eu quero saber do conteúdo dela. Mas parece que a mulher... Aí que tal, é que é muito fácil pra mim, né? Que negócio, sou homem, branco, cis, hétero, tudo é fácil pra mim. Então eu nunca tive esse negócio de identificação. A pessoa tem que ser igual a mim pra eu ouvir. Mas isso parece que o negro tem um pouco isso, a mulher tem um pouco isso. Você acha que a mulher tem isso, de precisar ser uma mulher pra se identificar? Então, tem duas coisas que eu preciso falar. Sobre o interesse das mulheres em política, especificamente, e por que as mulheres me consomem e os homens também. Como eu dei a bandeira branca, digamos assim... Vai dar Oi? É que você vai dar um corte muito legal. As mulheres e os homens que consomem a Espectro Cinza. Vai dar um corte bacana isso. Porque assim, ó, como eu ergui a bandeira branca em relação à reconciliação dos gêneros, eu percebi que os homens tinham uma disposição muito maior para me ouvir sobre pautas feministas ou femininas, de um jeito que geralmente eles não ouviriam. Isso foi muito importante. A partir do momento que eu cedi espaço para reconhecer os problemas masculinos, a complexidade das relações, eles perceberam, tem algo de diferente nessa pessoa. Então,
a partir do momento que tu dá espaço, eles te dão espaço também. Claro. Entendeu? Porque eles veem que tu não tá combatendo de modo ideológico, ensedancidamente e irascível contra eles. Você entendeu? não é uma inimiga. Exatamente, eu não sou uma inimiga. A partir desse momento, eles já me escutam. E eu percebi, e já recebi inúmeras mensagens de homens falando pra mim: eu quase virei red pill e eu não virei por sua causa. Eu era misógino e eu não sou mais por sua causa. Eu reduzi minha misoginia graças a você. Eu comecei a questionar e pensar sobre perspectivas femininas ou feministas graças a você. E é a mesma coisa em relação às mulheres. Então, quando elas veem em mim, principalmente mulheres mais à direita, que eu não sou inimiga dos homens, mas ao mesmo tempo eu tenho uma abertura para falar sobre problemas femininos, elas também me dão uma abertura maior. Entende? Então, eu acho que eu tô tendo muito sucesso em ser uma ponte pras pessoas. Perfeito. Entendeu? Uni-las novamente, fazendo com que a gente tenha uma abertura, uma receptividade a se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante. Só um comentário. Até que você pega um público que eu acabo não pegando. Eu, por exemplo, eu conheço muita gente. Muita gente. Eu não conheço nenhum homem misógino. Nenhum. Porque as pessoas da minha geração conhece as pessoas pessoalmente. Então a gente sabe que isso faz muita diferença. Existem homens e mulheres bons e ruins. Tu analisa individualmente as pessoas. O cara que conhece essa molecada hoje, que tá muito na internet e que não tem mais relações reais, só conhece histórias de mulheres pela internet. Não é esse perfil que é misógino? Sim. Porque o cara que conhece mulheres pessoalmente, ele não é misógino. Então, tem esse outro problema, que é algo que eu já comentei várias vezes, que é a distorção das redes sociais, que gera o que a gente entende como viés de disponibilidade. Então, a partir do momento que uma pessoa ela vive uma experiência intensa, psicologicamente, emocionalmente, ela tende a achar que aquela situação ela é muito mais comum de acontecer do que ela realmente acontece, ou que ela tem chances muito maiores de acontecer do que realmente acontece. Então, uma pessoa que foi assaltada em São Paulo, a partir daquele momento, se ela ficou traumatizada, ela vai começar a ficar paranoica, achando que isso é muito comum de se acontecer mais do que realmente é. Então, o que a gente tem visto hoje, por causa do algoritmo, são inúmeros vídeos e reels de homens e mulheres sendo pessoas tóxicas ou violentas ou mal intencionadas, e são prints e testemunhos, experiências pessoais, e aquilo vai te viciando. Inclusive, eu lembro com muita clareza de uma vez que eu tava acompanhando uma feminista bem mais radicalista, assim. Eu não lembro se ela chegava a ser feminista radical no sentido técnico, mas ela era bem mais extremista. E aí, teve um dia que eu simplesmente comecei a ler um post sobre inúmeras experiências individuais que as mulheres estavam passando, assim, horrorosas, entendeu? Eram várias, e eu acompanhava ela pra saber o que elas estavam falando. Chegou ali, meia hora depois que eu já tava lendo aquilo ali, eu percebi que eu comecei a ficar com muita raiva de homem, assim. Eu comecei a ficar com nojo. E aí, me deu estalo. Ah, é assim que acontece. Sim. Tu começa a consumir. Aquilo te lava psicologicamente. Aquilo te enviesa muito. Aí tu imagina um sujeito, assim, ó. Vamos pensar. Um guri de 12 anos de idade que começa a consumir conteúdo red pill e misógino. Só que ele começa num período crítico do amadurecimento psicológico dele. E ele consome aquilo todos os dias, por várias horas, durante anos. Não tem como o sujeito não ser influenciado de modo desproporcional por uma perspectiva como essa. A mesma coisa as meninas. E eu já tive contato uma vez com um guri que ele mandou mensagem no Twitter que a Red Pill, que aqueles conteúdos misóginos, tinham degradado a cabeça dele. Assim que ele não conseguia mais analisar as pessoas individualmente, da mesma forma, sabe? De um jeito saudável. E ele tentava fazer o possível pra recuperar um pouco da saúde mental dele depois de toda aquela lavagem que ele tinha levado ao longo da adolescência. Isso tem acontecido aos montes, geralmente com adolescentes, sabe? As pessoas não percebem que a amostragem na internet é viciada. Ele é totalmente porque o viciado. algoritmo, até do ponto de vista científico, se você tenta fazer ciência, você que gosta de ciência, vou te contar uma historinha, talvez você goste. É uma proposta científica. Gostaria da sua opinião, se você gosta dessa proposta, não. Se não me engano, foi na Segunda Guerra Mundial. Não lembro se foi na Segunda Guerra Mundial, foi uma guerra depois. Que a proposta era pegar os aviões, né? Os aviões que voltavam de combate. Já viu essa história? Eu conheço, mas continua. É? Excelente. Pegar os aviões que... E essa é muito a minha área, né? É uma coisa que é muito a minha área. Pegar os aviões que voltavam de combate. Via onde eles estavam, tinham dano.
de balas, então foi metralhado, tinha dano e tal. E olhar e falar, ó, a gente tem que analisar esses aviões e melhorar e reforçar onde ele tá tendo esses furos. E parece uma boa proposta, parece uma proposta científica, né? Como você já conhece, eu já vou direto aos pontos. E no final das contas, não era. Alguém que trabalhava, inclusive, com um cérebro de algo que não existia na época, que era análise de falhas. E o cara falou, meu, não são esses aviões que a gente tem que analisar. Não viram. É os que não voltaram que a gente tem que se preocupar. É esses que não deram certo, é esses que a gente tem que melhorar. Esses aqui são os casos de sucesso. E a gente, muitas vezes, de uma forma científica, pega os casos de sucesso e toma como de fracasso, né? Perfeitamente. Essa é uma história curiosa que, mesmo do ponto de... Porque a raciocínio científico, ele começa assim. E a gente faz um raciocínio... E isso é ciência também. A gente tem um raciocínio, ela poderia ter continuado desse jeito. Você fala, legal, vamos pegar esses casos. E aí eu falo, via de regra, você ia piorar esses aviões, porque você ia reforçar as partes mais expostas, você ia mudar o centro de massa dos aviões que eram os melhores, que foram os que voltaram. Claro que poderia ter outros fatores como piloto, tal, etc, né? Com certeza. Mas às vezes um raciocínio científico, até de um cientista mesmo, ele te leva para caminhos muito ruins. Então, justamente porque eu aprendi sobre essa mentalidade de viés, etc, com Eli, principalmente, eu me abri intelectualmente de um jeito que eu não estava tão aberta no passado. Mas, claro, também tem a questão que eu sempre fui curiosa, digamos assim. Eu sempre gostei de ciência, de filosofia e tal. E muitas vezes eu falo pro pessoal que me consome. Antes de consumir política, ideologia, sociologia, aprendam sobre filosofia e método científico básico. É isso que tu precisa saber antes. Ter ferramentas de pensamento cognitivo, ferramentas cognitivas, porque depois tu tá preparado, tu tem um fundamento razoável pra te se jogar e mergulhar sobre várias ideologias. Porque tu vai ter ferramentas melhor pra selecionar e analisar se aquilo tem qualidade ou não. Sim. Inclusive, tem evidências de que o que mais funciona pra fazer com que as pessoas tem um pensamento mais preciso, racional, lógico, é oferecer ferramentas de pensamento crítico. Então, tu não tem que chegar para um terraplanista e dizer assim, ó, isso aqui tá errado por isso, isso aqui, não sei o quê. Não, tu tem que dar as ferramentas para ele, ensinar como analisar a realidade, as ferramentas, e ele sozinho tem uma chance melhor de chegar no resultado. Então, não adianta ficar pregando para convertido, por exemplo. Sim. E foi muito bom tu ter trazido esse aspecto do avião, porque, na minha perspectiva, né, até parece autopropaganda, mas eu acredito que eu sou um caso de sucesso em relação a como analisar as coisas intelectualmente e não ficar ideologizada. Certo. Isso aconteceu porque eu aprendi ferramentas de pensamento crítico. Sim. Eu aprendi com ele argumento racional lógico, eu aprendi um pouco sobre evidência científica, sobre métodos, etc., que me possibilitou analisar as ideologias de uma forma que eu não sabia antes.